Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicologia e Produtividade, um canal exclusivo onde a gente fala de psicologia do ponto de vista de um estudante e a gente vai falar sobre produtividade da maneira sempre mais saudável possível, através de informações, dicas baseadas em evidências científicas, em literaturas muito importantes, né? Sempre uma informação muito bacana para que você possa produzir melhor, dar mais resultados, sempre de forma saudável, em vez de tomar um caminho do adoecimento, às vezes físico e por vezes mental. Então, o tema de hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Ele pode ser uma habilidade ou ele pode se tornar um trauma. Olha só que interessante, eu vou trazer uma história real que aconteceu entre mim e um amigo numa conversa, e eu vou trazer uma série de reflexões onde a gente vai poder encaixar determinados momentos a psicologia, sempre do ponto de vista de um estudante, e em determinados momentos a gente vai poder encaixar, além da produtividade, algumas questões da educação e por aí vai. Se você ainda não é inscrito no canal, já faça a sua inscrição no canal, porque eu sempre vou trazer temas muito interessantes para você, tá? E vamos lá! A história real, o que aconteceu? Já vou narrar de cara a história para você poder, junto comigo, fazer uma série de reflexões. Um belo dia, eu encontrei um grande amigo de longa data, amigo querido de coração, um irmão de verdade. E a gente sentou para colocar o papo em dia, e no meio do assunto, né, perguntei logicamente sobre o filho dele, porque eu já não o via há um determinado tempo. E aí ele começou a me contar algumas coisas, falou, não vou falar nomes aqui, pessoal, para não expor ninguém, tá? Eu espero que vocês entendam isso. E ele falou, olha, fulano de tal, tá naquela idade ali de 14, 15 anos, tá me dando um pouquinho de trabalho, poxa vida, adolescente sabe como é que é, né? Eu falei, mas aconteceu alguma coisa específica? Ele falou, cara, aconteceu. Essa semana eu fui chamado pela coordenação e a direção da escola para conversar. Quando eu cheguei lá, descobri que o meu filho estava vendendo bala na escola, doce, bala doce. E vendendo na escola e tudo, poxa, a escola proíbe, tem normativo da escola sobre isso, proíbe e tal. E aí eu cheguei em casa e, descasquei nele, falei, cara, tu não tem necessidade disso, qual é a necessidade que tem disso e tudo mais. Dei um esporro nele, o moleque ficou chateado, tá de birra lá e tudo mais. Enfim, eu ouvindo aquela história, eu falei, caramba, cara, olha só. Quanta coisa interessante dentro dessa história. A história foi longa, lógico, ele me contou bastante detalhes, né? Que o filho já havia sido repreendido dentro da escola por aquela atividade ali, e ele continuou fazendo, então a coordenação resolveu chamar o pai, chegou até esse ponto, né? Enfim, e aí, depois dessa história toda, eu parei, eu falei, cara, enquanto você me contava a sua história, eu estava fazendo uma série de reflexões aqui e eu queria ver se faz sentido para você. E aí eu quero que você reflita junto comigo. A primeira reflexão que eu quero fazer com você é o seguinte: o menino errou? Sim ou não? Do seu ponto de vista. Ele errou? Ele precisa ser advertido, repreendido? O que você acha? Coloca aí no comentário, baseado nessa história, de que o menino estava vendendo bala na escola, foi repreendido, continuou fazendo, o pai foi chamado. Se você fosse o pai dele ou a mãe desse menino, o que você faria? Você o repreenderia? Daria um esporro? Conversaria? O que você faria? Deixa aí no comentário para a gente começar a nossa discussão / reflexão. Enfim, na minha opinião, né, do ponto de vista, né, da psicologia, do ponto de vista de um estudante, né, a minha humilde opinião, eu acho sim que ele deve ser advertido. Essa é a minha opinião. E eu te digo mais, essa advertência deve ser para o bem dele, para o bem da família dele e para o bem da sociedade. O problema é, se você não corrige uma atitude de um adolescente que está numa fase de construção de uma personalidade, se você não corrige uma atitude a qual ele transgrediu uma norma, sabendo que estava transgredindo, ele continuou naquela transgressão. Se você não faz essa correção, né, ele sabendo de tudo, daquela atitude errada dele, isso pode ser extremamente danoso para esse jovem quando ele chegar à vida adulta. Isso é a minha opinião, do ponto de vista de um estudante em psicologia. Por quê? Porque ele pode desenvolver, sim, comportamentos onde ele não tenha mais limites, onde ele ache que tudo está dentro da normalidade, que infringir regras faz parte, porque ele está sendo criado, moldado dessa forma, tá? E comportamentos difíceis lá na frente
depois vai ser muito mais complexo de você corrigir. Né? Lidar com regras é uma coisa que faz parte de todo indivíduo dentro de uma sociedade. E esse jovem, lá na frente, ele pode ter dificuldade de lidar com regras perante uma sociedade. E até mesmo dentro da própria família. Ele pode, né, se tornar um adolescente / adulto, né, quando estiver chegando na fase adulta ali, muito complexo. Tem um monte de famílias que têm problemas com relação ao comportamento dos jovens dentro da própria família, tá? E às vezes por culpa nossa, pai e mãe, por deixarmos de maneira muito permissiva que eles façam o que eles querem, e aí a gente acaba perdendo o controle. Então, do meu ponto de vista, eu acho sim que ele precisa ser corrigido sobre essa atitude que ele cometeu dentro da escola. Porém, aí é que está o legal dessa reflexão, e aí foi o assunto da nossa conversa, as reflexões que a gente fez junto. Como fazer isso? Como fazer essa repreensão? Como advertir o filho nesse momento? Você que é pai, você que é mãe. Enquanto ele falava, minha cabeça foi borbulhando de reflexões. E aí eu falei, cara, posso te dar uma sugestão? Uma pessoa totalmente de fora tem um ponto de vista diferente, né? E, logicamente... E foi isso que eu quis mostrar para ele, do meu ponto de vista, de fora da situação, né? O que eu proponho? Então, assim, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista do empreendedorismo, eu propus 2 formas de abordar a mesma situação. Vamos lá. Primeiro passo, né? Filho, chama o seu filho, vamos conversar. Vamos conversar sobre o que aconteceu na sua escola? Eu quero que você me conte, com todos os detalhes, o que aconteceu na sua escola. Eu não estou fazendo nenhum tipo de repreensão ainda não. Isso foi a minha conversa com ele, com esse meu amigo. Eu contando para ele, falei, cara, eu acho que dessa forma seria bem bacana, ver se faz sentido para você. Filho, me conte, o que aconteceu na escola? Que eu fui chamado até a escola. Então eu queria saber do seu ponto de vista, como é que você enxerga a situação? Eu quero saber de você tudo o que aconteceu, passo a passo, de maneira detalhada. Me conte. E aí, deixe que ele conte. Abra esse espaço do diálogo entre você, pai, mãe, e o seu filho. Deixa ele falar. Depois que ele contar tudo, olha que legal que você pode fazer no papel de pai e mãe educadores. Porque eu sou pai. Eu tenho uma filha de 7 anos e um filho de 1 ano e 4 meses. Nós somos os principais educadores dos nossos filhos. Então, o que a gente poderia fazer? Observe sempre uma situação como essa, por vezes constrangedora. Você foi chamado até a escola, você pai, mãe, né? Isso é chato, isso é constrangedor. Mas tente extrair dali alguma forma de você educar o seu filho e não só repreender por repreender. E aí é onde entra a série de reflexões. Filho, como é que você comprou essas balas? Como que você comprou? Como é que você fez para comprar essas balas? Com que dinheiro você comprou essas balas? Qual foi a fonte financeira para você comprar essas balas? Onde você comprou? Quem foi o seu fornecedor dessas balas? Por quanto que você vendeu cada bala dessa na escola? Me conta, me explica, como é que foi essa coisa? Você sabe, depois que, conforme ele for te contando, pai... eu paguei tanto, eu vendi por tanto, o dinheiro foi o dinheiro do meu lanche e tudo. Conforme ele for te contando, você vai instigando, dando para ele linhas de raciocínio. E a gente vai fazer um fechamento dessa linha de raciocínio ali na frente. Olha só que legal. E aí você começa a entrar mais a fundo. Filho, você sabe o que é preço de custo? Você sabe como calcular um preço de venda? O que é receita? O que é despesa? Lucro bruto? Lucro líquido? Você já ouviu falar desses termos? Sabe por que eu estou te perguntando isso, filho? Porque o que você fez na escola é empreendedorismo. Você sabe o que é empreendedorismo? E aí você explica para o seu filho o que é empreendedorismo. Aí cabe até, depois que você explicar o que é empreendedorismo, tudo o que ele fez, a dinâmica que ele fez, cabe até um elogio. Sério, acredite, cabe até um elogio. Sabe por quê? A ideia de elogiar é pela atitude, pela inovação, pela iniciativa e pela mente empreendedora que esse jovem teve naquele momento. Ele transgrediu a regra. A gente vai chegar lá na repreensão. Mas agora eu estou educando esse jovem.
E mais, tem um estudo científico, inclusive, onde mostra crianças que elas abrem mão de um prazer imediato para poder ter uma recompensa maior um período depois. E aí os pesquisadores, isso foi um estudo ele é muito conhecido, tá? É o estudo da criança com o marshmallow. Deixa eu contar um pouquinho desse estudo para você entender o enredo. A criança era posta numa sala, e aí à frente dela ficava um marshmallow, e as crianças norte-americanas, elas adoram marshmallow, né? Enfim. E aí eles colocaram um marshmallow, e um adulto falava para aquela criança assim, olha, tem um marshmallow aí. Se você esperar eu voltar, em vez de você comer esse marshmallow, você vai ganhar mais um marshmallow, você vai ter 2 marshmallows. E aí o adulto saía. 15 minutos depois o adulto voltava. Algumas crianças não conseguiram esperar e comeram marshmallow. Outras crianças esperaram e quando elas esperaram, elas ganharam mais um marshmallow. Essas crianças, elas foram ao longo dos anos sendo monitoradas pela equipe de pesquisa e lá na frente, quando elas se tornaram adultos, jovens, os pesquisadores identificaram que aquelas crianças que esperaram, que não sucumbiram ao prazer imediato de comer o marshmallow, mas esperaram o adulto entrar e ganharam um segundo marshmallow, elas tinham uma vida melhor, mais regrada, de maior sucesso profissional, financeiro. Ou seja, qual é a conclusão desse estudo? Que aquelas crianças que conseguiram conter o ímpeto pelo prazer imediato, elas conseguiram esperar, elas conseguiram frear os impulsos de desejo imediato, elas conseguiram ser adultos mais bem-sucedidos. E aí, trazendo para a realidade, para essa história, aquele menino, esse jovem, ele não pegou o dinheiro, talvez, do lanche, foi lá e comeu um hamburgão, comeu um lanche, ele não sucumbiu àquele prazer imediato para juntar um dinheiro, comprar uma bala, para ter um prazer lá na frente, com uma receita que ia demorar alguns dias que ele ia vender a bala. Consegue entender? Que ele trocou um prazer imediato, que ele poderia comprar qualquer coisa e comer, qualquer coisa e se divertir, mas ele comprou um pacote de balas para vender, para empreender, para obter um lucro e ter um prazer e lá na frente uma recompensa. Olha que bacana. Então aí cabe um elogio nesse sentido, entende? Então assim, a gente mostrar esse interesse pelas coisas que o seu filho fez, eu acho bem interessante. Quando eu começo a perguntar para ele, como é que foi, cara? Como é que você comprou? Como é que você vendeu? E quando começo a fazer isso, eu estou mostrando para ele que as coisas que ele faz são importantes para mim também. O que eu tenho visto são muitos pais que não têm um diálogo com o filho. Chega, dá um esporro, acabou. Saiu de cena. Aí o que acontece? Tudo que o filho quiser fazer, ele não consegue conversar com o pai. Porque ele sabe que se ele conversar, ele vai tomar um esporro. Então, até agora a gente não falou de repreensão, mas ali na frente a gente vai falar da repreensão, que ela tem que ser feita. Mas até agora está acontecendo um diálogo educacional no papel de pai, no papel de mãe, se você for mãe, e no papel de educadores que nós devemos ser. Tá? Então, seguindo, se ele faz algo escondido de você, talvez seja justamente porque ele não se sente à vontade de conversar com você. Então, esse tipo de diálogo que eu acabei de narrar aqui é uma forma de você se aproximar do seu filho e educar. Então, fica essa reflexão. Se o meu filho não se abre comigo, onde que está o erro? Nele ou em mim? Faz essa reflexão. O que você acha? Deixa aí no comentário. Você é a pessoa que consegue conversar ou você ainda não tinha se antenado para essa situação? E aí eu quero deixar uma observação em cima disso que eu estou falando. Tá? A gente vive num país onde educação financeira, empreendedorismo não são ensinados na escola. Eu venho da educação ali da década de 80, 90, como criança, né, e adolescente, nasci em 1980, eu nunca tive uma matéria de educação financeira. Eu nunca tive uma matéria que falou sobre empreendedorismo. E eu sou, hoje, empreendedor. Tive que aprender na marra. A gente aprende na escola da vida. E sabe qual o problema de aprender na escola da vida? É que a gente erra muito mais vezes até que se aprenda, só que às vezes os erros eles têm consequências muito drásticas e impactantes. Por exemplo, às vezes você ficou desempregado e aí pega o seu FGTS, pega um empréstimo, alguma coisa para você abrir seu negócio e empreender.
Só que você nunca aprendeu nada sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, tudo. E aí você pega esse dinheirinho suado do seu FGTS, você pega um empréstimo, acaba se endividando, vai lá e abre um negócio. Pá! Uma reportagem que fala sobre o triste número de empresas que fecham nos 2 primeiros anos após abrirem. Muitas das vezes porque as pessoas não têm o mínimo de conhecimento sobre empreendedorismo. E aí elas têm um sonho, acreditam e apostam nesse sonho, injetam todo o dinheirinho que elas têm nesse sonho e as coisas não dão certo. Isso é muito triste. Aí clica nessa reportagem para você ver o percentual altíssimo de empresas que fecham nos 2 primeiros anos, que as pessoas ficam muito tristes e aí entra um outro viés, né, dentro da psicologia, que é o impacto financeiro, a saúde financeira de uma pessoa, de uma família, ela tem uma relação muito forte com possíveis adoecimentos mentais. Pessoas que se endividam, pessoas que não têm um controle financeiro, muito por causa dos impulsos, muito por causa de problemas emocionais. Se você vive uma dificuldade financeira, muito provavelmente a sua cabeça vai estar mais propensa, mais vulnerável a impulsos ansiosos, a sintomas de ansiedade, a sintomas de depressão. Muitas pessoas cometem o autoextermínio, o suicídio, justamente por estarem endividadas. E o endividamento é algo muito sério. E a gente não aprende isso na escola. Por isso é importantíssimo esse tipo de conversa com um jovem que apresenta um comportamento de empreendedor. E é por isso que lá no começo do vídeo eu falei, o empreendedorismo pode ser uma habilidade ou pode ser um trauma. Porque se você só dá o esporro, porque aquele jovem estava praticando o empreendedorismo, dependendo da forma com que você aborde aquela situação, dependendo do impacto daquele esporro, ele pode ficar traumatizado. E naquela fase dele que ele poderia descobrir tanta coisa dentro do empreendedorismo, ele vai ficar com medo, ele vai ficar traumatizado e não vai lidar com o empreendedorismo mais. E aí você perde, por vezes, um talento. Eu digo isso porque eu sempre fui empreendedor. E meus pais sempre me direcionaram para a educação e tudo mais, mas eles nunca me impediram de empreender. Quando eu era jovem, eu pendurava pipas na minha calçada e vendia. Eu ia para a feira com a minha avó para vender fogos. Eu pegava o ônibus sozinho, com 14 anos, com 15 anos, para ir de Realengo até Nilópolis, em Nova Iguaçu, para comprar fogos para poder vender. Eu ia até o Mercadão de Madureira sozinho, comprava vareta, papel fino, linha, fazia pipas, eu confeccionava a minha pipa para vender. Então eu sempre fui empreendedor. Até hoje eu tenho meu viés em empreendedor e eu pratico. Por isso que eu trago isso aqui. E eu quero deixar desde já que a gente está falando em educação de uma maneira geral, uma dica bem interessante. Tem um livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Este livro é um livro que eu acho extremamente interessante que a gente dê para um jovem, ou até mesmo uma criança que está entrando na pré-adolescência, consegue ler esse livro porque a linguagem é muito simples, é muito acessível. E até você que é adulto, talvez seja importante você ler este livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conseguir comprar, caso você queira comprar este livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro interessantíssimo, que traz muita coisa sobre educação financeira. Isso é de extrema importância para os jovens, para que ele não seja, por exemplo, um adulto como eu, que tive que aprender sobre educação financeira na marra, perdendo muito dinheiro, passando por fases difíceis da minha vida, as quais vieram impulsos ansiosos, sintomas de ansiedade para todo lado, por conta de um descontrole financeiro, dívidas, etc. Então, isso é muito importante, educação financeira, tá? Leve isso muito a sério. Então, olha quantas oportunidades aquele pai perdeu naquela conversa com o filho. Como ele poderia educar, falar sobre empreendedorismo, educação financeira, sobre matemática, sobre o lado bom e sobre os desafios do empreendedorismo, porque nem tudo são flores, né? Então a gente sabe que tem um lado bom, que te dá independência financeira se o seu negócio pingar, que pode te trazer, você não vai ser empregado de ninguém, você vai ser o dono do seu negócio, pode ser muito legal. Mas também mostre os lados difíceis, os desafios,
né, cargas de impostos, né, lidar às vezes com ações trabalhistas, aí mostra as estatísticas das empresas que abrem e fecham nos primeiros anos, mostra a verdade do mundo real, para que ele, já na idade de 14, 15 anos, já entende muita coisa. Então, quando a gente mostra uma realidade, os pontos positivos, os desafios, eles tendem a nos procurar para desenvolver melhor o assunto e não fazer um negócio sozinho. Então, filho, você viu que tem lado bom e lado ruim? Então, se você um dia quiser abrir o seu negócio, a gente estuda juntos, eu te ajudo, até que você tenha uma maturidade para seguir o seu caminho sozinho. O papai te ajuda, a mamãe te ajuda a construir o seu negócio. Cuidado, não faça sozinho para não cometer nenhuma besteira e tudo. Então, eu acho que é muito interessante que a gente não crie um trauma só dando o esporro, não sei o que e tal, mas sim educando. Agora, o primeiro passo foi construir uma conversa, educar, aproveitar aquela oportunidade do erro dele para transformar aquilo numa educação. E agora sim, o segundo passo, a repreensão. Repreenda sim o seu filho, não deixe passar a oportunidade, porque é muito sério quando um jovem, principalmente um adolescente na faixa ali dos 14, 15 anos, que está construindo a sua personalidade, é muito perigoso se você não repreender quando ele transgredir as normas, tá? Então, faça essa repreensão, mas veja se existe algo a ensinar dentro daquilo que ele fez. Porque, como a gente falou aqui acima, nesse caso especificamente, a gente poderia ensinar tanta coisa e aprendermos juntos também, tá? E às vezes ele tem, né, um talento do empreendedorismo, né? Ele tem esse dom para o empreendedorismo e você, num puro esporro, só por dar o esporro ali, você pode estar estragando tudo. Né? E aí cria nessa criança, nesse adolescente, às vezes um trauma que ele não vai lidar mais com o empreendedorismo. Consegue entender a importância do papel de educadores? Como que a gente pode fazer essa advertência? Fica uma dica de quem está de fora. Quem está de fora consegue ver uma situação, às vezes, muito mais clara do que quem está dentro. Então, já que ele errou, mostre para ele as consequências do erro. E aí eu trago 3 aspectos que eu, como pai, acho de extrema relevância. O primeiro, ensine o seu filho a assumir a responsabilidade pelo erro. Mostre para ele o que é autorresponsabilidade, o que é autoconsciência. Depois de toda aquela conversa, aí começa o segundo passo. Tá legal, filho? Pô, legal. O que você achou desse nosso papo? Foi interessante, né? Legal. Conseguiu aprender um pouco mais sobre empreendedorismo e tal? Se você quiser tocar alguma coisa, a gente vai fazer juntos? Beleza. Agora, vamos lá. Você errou. Você sabe que errou, sabe? Você continuou no erro porque você foi repreendido, correto? Então vamos falar agora sobre assumir a sua responsabilidade. Você consegue entender que você errou? E deixa ele refletir sobre o erro dele. Deixa ele assumir o erro dele. Faz com que ele assuma. Ele precisa assumir a responsabilidade pelo erro, sim. Ele já entende. 14, 15 anos já entende. Ele precisa dessa autoconsciência, dessa autorreflexão, saber que ele errou. Então o primeiro ponto é, faça ele assumir o erro. Esse é o primeiro ponto. Porque crianças, adolescentes e adultos que quando erram, quando transgridem uma norma, botam a culpa em todo mundo, menos nela, serão adultos muito complicados de se lidar. E aí a vida vai ensinar da pior forma possível. Então, autorresponsabilidade. O segundo aspecto, ensina o seu filho a pedir desculpa às pessoas que estão envolvidas. Isso se trata de educação, isso se trata de empatia, isso se trata de respeito. Filho, amanhã a gente vai voltar lá na escola e você vai pedir desculpas ao coordenador, ao professor e a todas as outras pessoas que estavam envolvidas nessa situação. Você vai bater na porta de cada um, vai assumir o seu erro na frente deles e vai pedir desculpas. Isso é humildade, isso é respeito, é disciplina. Isso é mostrar que você está preparando um adulto para a sociedade em que ele está se preparando para cumprir as normas que devem ser cumpridas e ser um adulto responsável, consciente. E terceiro aspecto, ensine que ele vai cumprir, já que ele errou, vai haver consequências e que ele vai ter que cumprir essas consequências. Se a penalidade do colégio for uma advertência, se a penalidade do colégio for uma suspensão, uma expulsão, seja qual for a penalidade do colégio, ele vai arcar com as consequências. Filho, na vida real, no mundo de verdade, existe uma coisa que é assim, se você comete um crime, se você transgride uma norma, existem consequências para isso.
e a gente tem que cumprir as consequências. Eu tô te preparando para o mundo, porque hoje, por conta de vender bala que era proibido e você sabia, você foi advertido ou você foi suspenso, amanhã, dependendo do que você fizer na sociedade, você pode ser preso, você pode ser morto. E isso eu não vou deixar acontecer. Eu já estou corrigindo esse problema agora. Então, mostre para ele que as tomadas de decisão dele geram consequências positivas ou negativas. E quando forem negativas, vai haver penalidades, possivelmente, se houver transgressão de alguma norma. Isso a gente está ensinando autoconsciência, autorresponsabilidade, disciplina, a lidar com o não, a lidar com as frustrações, porque ele pode, na cabeça dele, poderia estar pensando que tudo seria um oba-oba, vou vender minha bala, vou brincar, vou receber um dinheiro e tal. Mas não foi o oba-oba. Então ele vai aprender a lidar com aquela frustração. Você precisa estar do lado dele para apoiá-lo nesse sentido. Deixa ele refletir, deixa ele ficar triste, deixa ele chorar. Isso não vai adoecê-lo. Isso, você não está cometendo nenhum crime. Deixa aquele jovem refletir. Se ele ficar chateado, se ele chorar, se ele for... Deixa ele refletir, cara. Ele tem que aprender com os próprios erros. Esse erro que ele cometeu, ele precisa aprender. Ele precisa lidar com as consequências das próprias ações. Então, eu acho que esses 3 aspectos, fazer com que ele assuma a responsabilidade, que ele peça desculpas e que ele arque com as consequências, são aspectos importantíssimos para a gente preparar um adulto responsável, consciente, humilde, disciplinado, respeitador. E o terceiro passo, aí era uma outra reflexão que eu falei, cara, perdeu uma oportunidade sensacional também. Por que você não foi até a escola? Chamou a coordenação, chamou a direção e falou assim, olha, queria sugerir algumas coisas. Primeiro, já que meu filho errou, né, ele transgrediu a norma de vocês porque ele estava empreendendo, porque vender balas é empreendedorismo. Por que vocês não fazem uma feira de empreendedorismo? Para ensinar para eles como empreender da forma correta. E aí vocês ensinam educação financeira, vocês ensinam matemática financeira, vocês ensinam o que vocês quiserem numa feira de empreendedorismo. Olha que legal. Você poderia ter feito essa sugestão para a escola. Sugira que eles ensinem todas as nuances que envolvem o empreendedorismo, o lado bom, o lado ruim, os desafios, as preocupações. A gente perde, às vezes, tantas oportunidades de educar. E, às vezes, o colégio também poderia ter refletido sobre isso. O colégio poderia ter parado e falado assim, olha, fulano, o seu filho fez isso e tudo mais e tal, a gente vai repreendê-lo, ok. Mas a gente vai trazer um assunto empreendedorismo através de uma feira, onde a gente vai fomentar que eles façam da forma correta. Olha que legal, olha que oportunidade. Entende? Enfim, eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você está gostando? Gostou do conteúdo? O que você faria? Se você está gostando do conteúdo, deixa um like aí, isso é muito legal. Aproveita e peço para você compartilhar esse vídeo para pais e mães que por vezes só dão esporro, que não conversam, que às vezes precisam saber um pouco mais, né, de lidar com os filhos para que eles sejam amigos dos pais e das mães. Para que eles escondam menos as suas atitudes, os seus atos, seja na escola, seja perante a sociedade, enfim. E para a gente finalizar, eu quero deixar aqui uma mensagem, né? Eu gostaria de saber de você o que você achou desse vídeo. Como que você agiria numa situação como essa no papel de pai? Você que é mãe, como você agiria numa situação como essa no papel de mãe? Coloca aqui nos comentários para a gente falar um pouco sobre isso, para a gente discutir, porque esse assunto é de extrema relevância. Discutir sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, sobre educação familiar. Nós somos educadores e os primeiros e talvez os principais educadores dos nossos filhos somos nós pais dentro de casa. Então, deixa aqui o seu comentário para a gente debater um pouco mais. O que você faria no lugar desse pai? Eu acho que eu sou um pouco curioso, gostaria de saber a opinião das pessoas, tá? Aproveita, você que não é inscrito no canal, faça sua inscrição no canal, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. E deixa um joinha caso você tenha gostado do vídeo, deixa aí um likezinho e compartilha com as pessoas que você acha interessante. Então, muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal Psicologia e Produtividade, por uma vida mais equilibrada e produtiva. A gente se vê no próximo vídeo.